E novamente falamos sobre a guerra comercial depois do tarifaço norte-americano. Presta atenção. Agora há pouco, o presidente Trump afirmou que vai aumentar as tarifas para a China em 125%. Mais cedo, em resposta, a União Europeia anunciou o primeiro pacote de medidas. A retaliação de 25%, que entra em vigor na próxima terça-feira, afeta mais de 130 bilhões de reais em produtos norte-americanos, incluindo soja e itens de beleza. Num comunicado, o bloco afirmou que as medidas podem ser suspensas a qualquer momento se os Estados Unidos aceitarem um acordo justo e equilibrado. A Comissão Europeia também disse que considera as tarifas americanas injustificadas e prejudiciais que causam danos para as duas partes. Esse primeiro pacote de medidas é em resposta às tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio. Os Estados Unidos anunciaram outros dois conjuntos de tarifas que afetam a União Europeia. Uma de 25% sobre automóveis e outra específica para o bloco europeu de 20%. A resposta a esses dois pacotes poderá ser anunciada na semana que vem. Quem chega para falar mais sobre esse assunto é o Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em Direito Internacional e também professor da Arnaldo. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Estamos aí em suspiro, né? Quem mais vai anunciar medidas nessa guerra comercial que não foi interrompida desde que iniciada no primeiro mandato Trump. Só que agora não é só Estados Unidos e China, mas envolve outros tantos atores. A gente segue acompanhando de perto, realmente com muita surpresa, que pelo menos os países têm insistido nessa posição de força. Não podem parecer para o seu eleitorado ou perante o outro país como numa posição de fragilidade e cedendo primeiro. Pois é, se todo mundo já estava em choque com relação aos 104%, né? Imagina agora para 125%. Ou seja, fechou as portas, né? É como se os Estados Unidos dissessem, não queremos fazer negócio com a China. Exato. Na prática, não estão dizendo que é proibido o comércio, mas está tornando inviável. Lembrando, inclusive, Kelly, como essas medidas entram em vigor com poucos dias e o frete internacional, muitas das vezes, demora semanas e certos produtos você contrata até com um ano de antecedência, esse preço será imposto para coisas que já chegaram, estão chegando para o mercado americano e vice-versa, já que a China agora anunciou e, no caso da União Europeia, são em 3 fases, né? E em produtos específicos vão acabar resultando num preço por aquele que comprou, que ou vai repassar isso para o consumidor final ou vai absorver isso com perda da sua margem de lucro. Feijó, acabou de chegar uma outra notícia para a gente aqui, já gostaria da sua análise. O presidente americano, Donald Trump, anunciou uma pausa de 90 dias para tarifas recíprocas, com exceção para a China. Na sua avaliação, é uma guerra declarada especificamente para o país asiático? E também essa pausa, como é que a gente pode interpretar? O que levou, então, o Donald Trump a fazer esse anúncio? Primeira coisa, eu acho que é a pressão interna dos doadores e do parque produtivo americano, em especial o parque exportador, que é o principal importador que usa esses insumos internacionais para transformar e vender. E diferentes pessoas próximas ao Trump estavam chamando a atenção. Está radical demais, está muito acelerado, entendemos a sua lógica de não querer permitir essa competição da China, levar e usar de outros países, como aconteceu em 2018 e 2019, para vencer essa disputa com os Estados Unidos, mas é preciso ter cautela na implementação dessas medidas. E, portanto, essa suspensão de 90 dias pode ser aí uma queda de braço vencida pelos industriais e financiadores dos Estados Unidos. E, de outro lado, como o Trump também ontem, num discurso interno do Partido Republicano, mas transmitido ao vivo em todo o mundo, ele falava que haviam diferentes países, usou uma expressão chula, né, bajulando ele, pedindo e implorando para negociação. Então, ele pode querer demonstrar essa imagem indireta, talvez de benevolente. Olha, eu poderia ferir todo mundo, mas vou optar por adiar, abrindo espaço para a negociação.
Pois é, inclusive a gente mostrou aqui no Conexão que o próprio Congresso americano também já se mobilizava para tentar frear, né, esse tarifaço do Donald Trump. Seria também, além da pressão, como você citou, dos próprios apoiadores do Trump, do setor produtivo, dos empresários, mas também ele pode ter observado toda essa movimentação política nos Estados Unidos? Isso, Kelly. Pela Constituição americana, é de responsabilidade do Congresso fixar a política tarifária com agentes externos. Porém, o Congresso cedeu isso para o Poder Executivo, entendendo que o decreto de emergência de segurança nacional incluía também essa disputa comercial. E o Congresso americano estava ali nas tratativas de revogar esse entendimento, que é uma instabilidade, uma insegurança nacional e, portanto, devolveria para o Congresso esse poder. E, portanto, para reter essa possibilidade, talvez também esteja analisando que esticou demais a corda na disputa entre os poderes, né, ou na separação de poderes, e que talvez essa suspensão de 90 dias acalente um pouco aí essa movimentação política, retendo com ele o poder de tomar essas políticas nas próximas semanas, né, de acordo com o não andamento das negociações. Até porque, né, uma pesquisa feita com os moradores dos Estados Unidos já indicava que a maioria já previa, então, um grande aumento de preços. Então, obviamente, também existe essa preocupação com o que vai acontecer lá com quem paga a conta, ou seja, com os moradores, né, que vão lá no supermercado comprar um produto, ou seja, também para as empresas que têm que fabricar produtos e dependem, obviamente, de itens importados. Então, existe toda uma cadeia que já previa, obviamente, um aumento duro, né? Ontem circulou nas redes republicanas e anteontem já tinha circulado nas redes mais próximas ao Partido Democrata, estudo dos economistas americanos antes da retaliação de outros países, dizendo que esse tarifaço básico de 10% e mais 20% para os europeus, 34% para a China, imporia para cada família americana um gasto extra anual de $3.800. Numa sociedade já endividada, realmente esse é um custo altíssimo que fez uma série de americanos, independente da ideologia política, ficar nesse temor. O que eu vou fazer no futuro? Que tipo de coisa eu vou ter que escolher consumir diante desse custo adicional? Por mais que muitos sigam apoiando a medida, tem outros tantos que criticam, mas mesmo entre apoiadores e críticos à medida, começa a ter essa preocupação mesmo do dia a dia, né? O quanto que as famílias americanas vão conseguir consumir. Agora, do ponto de vista de relações internacionais, como é que fica essa questão de relação de confiança com os Estados Unidos? Uma vez que o presidente anuncia tarifas, depois volta atrás, depois vai subindo as tarifas, depois, né, anuncia agora uma suspensão por 90 dias. Como é que você avalia, né, do ponto de vista de credibilidade, né, a imagem dos Estados Unidos neste momento? O mesmo aspecto para o industrial e o investidor, que o Trump diz, venha para os Estados Unidos, ontem insistiu isso, vocês vão ter garantia de energia acessível, licenças automáticas ambientais para produzir, porque tem essa reserva de mercado. Aí vem hoje e ele suspende a medida. Do lado internacional, ele fala, eu estou pondo essa medida porque vocês, outros países, abusaram dos Estados Unidos, mas venham negociar e eu removo as medidas, mas ele suspende, ou depois aplica medidas adicionais, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Portanto, o caminho pragmático da diplomacia, que envolve a chamada de negociação ou discussão em boa-fé, com vontade de chegar a um acordo definitivo, não tem do lado americano. Pelo menos a percepção dos outros sobre os Estados Unidos é que não existe boa-fé, que qualquer acordo pode ser desfeito e ali mudado a bel prazer sem voltar às discussões. Bom, durante um jantar do Comitê Nacional Republicano, o presidente Donald Trump afirmou que os líderes mundiais estão doidos para fazer um acordo. Segundo Trump, abre aspas, vários países estão ligando, puxando o saco, fecha aspas, em uma troca de uma negociação, na verdade, para tarifas recíprocas. O republicano não informou quais países estariam tentando uma aproximação, mas no fim de semana disse que estava aberto para conversar sobre novos acordos. Porém, agora há pouco, ele anunciou uma suspensão, com exceção para a China. Para a China ainda subiu para 125% sobre as tarifas recíprocas. Então,
O que a gente pode fazer de leitura em relação à fala que eu acabei de dizer, né, nesse jantar, e a decisão de agora há pouco de Donald Trump? Ele quer projetar essa imagem para o eleitor americano de que ele, especificamente, o partido ao qual ele está afiliado, são os únicos capazes de restaurar o poderio americano e que, portanto, a figura dele é uma liderança respeitada pelos outros atores internacionais que reconhecem essa força e vão deixar de ignorar os grandes acordos históricos, né, das décadas anteriores, que seriam multilaterais para tentar neutralizar a força americana e que agora os líderes mundiais estariam dispostos a conversa país a país, bilateral, reconhecendo que a posição americana é de mais força. Porém, Kelly, como a gente chamou a atenção, isso pode ser um tiro no próprio pé diante as oportunidades que apareçam para os outros países de outro lado, né, de tentar isolar os Estados Unidos do grande acordo de comércio internacional. Sim, conversa com os Estados Unidos, faz concessões aos Estados Unidos, mas segue no jogo multilateral com os demais. Então, se ele pretende quebrar a ordem multilateral, pode ser que não consiga. Mas nesse primeiro momento, pelo menos como peça de publicidade, ele tem obtido aí essa vantagem de parecer uma pessoa forte, um negociador que tem colocado os outros países sobre joelhos. Só para complementar a outra notícia que a gente trouxe, que é o aviso lá da União Europeia, a Ursula von der Leyen se dispôs a zerar as tarifas se os Estados Unidos também concordar a cobrar dos europeus zero imposto de importação nos produtos industriais. Então é aí um compromisso possível, já que o Trump diz, né, de desvantagem, se os europeus vão ter exatamente o mesmo imposto, quem sabe pode sair um acordo daí. Pois é, inclusive a gente vai mostrar agora a postagem feita há pouco numa rede social pelo presidente Donald Trump e eu vou traduzir para você que acompanha aí em casa. Ele disse o seguinte: com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente, em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos para negociar uma solução para os assuntos em discussão relativos a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial e tarifas não monetárias, e que esses países não retalharam de forma alguma contra os Estados Unidos, por minha forte sugestão, autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período de 10%, também com efeito imediato. Feijó. Pois é, Kelly, ele mostra aí essa ideia, que talvez seja um pouco confusa. O chamamento à conversa pode ser a política típica da diplomacia de pedidos de esclarecimentos, já que o anúncio público foi um tanto quanto ilógico, sem muita certeza matemática ou de parâmetro econômico. Não necessariamente esses 75 países estejam efetivamente querendo fazer concessões aos Estados Unidos ou concessões pessoais ao Donald Trump, mas ainda assim ele transmite essa imagem, como eu disse, de pessoa benevolente, que entendeu a boa vontade dos outros países de negociar e, portanto, por decisão pessoal dele, passando por cima dos secretários de Relações Exteriores e de Finanças, ele determinou a suspensão dessas tarifas extras. Ele só não deixou aí muito claro, né, o caso do Brasil, a Argentina e outros países que têm déficit comercial dos Estados Unidos que foram sobretaxados em apenas 10%, se haverá suspensão dessas. Pelo que eu entendi da postagem dele, todos os países vão pagar 10%. Então, houve apenas a suspensão daquele valor além de 10%, como o caso dos europeus, dos canadenses, dos australianos, que estavam com tarifa acima disso. Feijó, vamos olhar agora o outro lado, né? Porque até agora a China tem também dado respostas aumentando as tarifas. O que a gente pode prever a partir de agora? O que pode acontecer, hein, pelo lado chinês?
Eu imagino que eles vão manter essa onda de elevação de taxação. Então, a China ignorou as primeiras sanções, mas a partir do momento que vieram essa sobretarifa de 34, ela incluiu isso na taxação dos americanos. Os americanos subiram mais 50%, os chineses devolveram também com mais 50%, subindo agora para 125%. Imagino que os chineses vão chegar a 105%, até por essa questão de política interna. É preciso do Xi Jinping de demonstrar que não vai permitir devolver à história o chamado século de humilhação. Toda a gestão dele gira em torno disso aí, a guerra do ópio lá dos 1800, início de 1900, que a China não pode se deixar humilhar. Então, a mensagem interna foi que os Estados Unidos querem ver a China de joelhos e que o Xi Jinping e a sua gestão não vai deixar que isso aconteça. Então, mesmo que haja suspensão, lembrando, não houve suspensão das tarifas da China, ela vai demonstrar que vai equiparar ao que os Estados Unidos fizer a ela. Mesmo que vier uma suspensão à China, eu acho que a China vai manter esse imposto elevado exatamente nessa dúvida, né? Se o Donald Trump vai manter ou não a palavra dele. Bom, vamos aqui reforçar algo que eu disse no começo do jornal. A gente está falando de duas economias que são uma grande potência, né? Mais ou menos aí, cerca de 40%, talvez um pouquinho mais, do PIB mundial, China e Estados Unidos. Neste momento, a China se vê, então, com os Estados Unidos fechados, né? Estão ali com porta fechada para a negociação. A única alternativa seria, ou a mais viável, é o que a China está buscando fazer, conversar, inclusive, com países que seria inimaginável a gente pensar, né? Como, por exemplo, o Japão, né? Então, a China está buscando novos mercados. Como que isso pode mudar a relação comercial? Isso vai ser feito a longo prazo? É uma virada de chave nessa relação China e Estados Unidos? O que a gente pode ventilar? Porque tudo está acontecendo agora, obviamente é difícil a gente prever o que de fato vai acontecer. Mas quais são as alternativas, Feijó? A primeira delas é a reversão de quem é o país que lidera essa ideia da globalização e o discurso que um dia deveríamos não ter tratamento diferenciado a produtos internos e internacionais. É essa lógica de Bretton Woods e depois a sua sucessora, né, a OMC, reinventada na década de 1990, que os países devem seguir negociando para reduzirem as barreiras tarifárias e não tarifárias. Se no passado eram os Estados Unidos quem encabeçava esse discurso, a China tem agora a oportunidade para manter o seu próprio histórico de crescimento econômico desde a década de 80 elevado em utilização desse mecanismo de impostos cada vez menores e fazendo essa interdependência econômica dos diferentes países. Os Estados Unidos ser visto como um país fechado, que desequilibra a livre concorrência global, ainda mais um país instável, que, portanto, acordos com eles não seriam confiáveis, gerando, portanto, uma nova rodada de possibilidades de acordos de livre comércio, ou de liberalização do comércio, seja liderado pela China ou que tenha envolvimento da China no meio do caminho. Bom, de que forma, né, essa suspensão por 90 dias de tarifas recíprocas que o Trump anunciou há pouco para os países, com exceção da China, pode prejudicar a China na busca de novas parcerias neste momento? Porque é o seguinte, se está todo mundo sendo taxado, a gente imagina que poderia ser mais fácil de uma negociação desses países com a China, né? Um país gigante, a gente sabe da força comercial. E agora, com a suspensão por 90 dias, talvez exista ali um ajuste dos países com os Estados Unidos de uma forma mais tranquila. Qual que é a sua avaliação? A maior dificuldade, o que a China tem de negociar com o país, é o risco dos Estados Unidos impor uma sanção indireta aos países que façam negociação com a China. O secretário de Finanças americano já avisou que nos próximos 6 meses está avaliando impor uma sanção ao Brasil por ter negociado com a China não utilizar o dólar como moeda de troca nas compras e vendas feitas entre os dois países. Isso é o que mais dificulta para a China. A suspensão
suspensão do tarifaço mundo afora, Kelly, acaba, de outro lado, beneficiando a China, como ela fez no passado. Países aceitaram receber investimento chinês, pegar empréstimo chinês para produção no seu território e aproveitar que eles têm imposto menor para vender para os Estados Unidos. E dessa vez o Donald Trump se antecipou a isso, impondo tarifas altíssimas ao México, ao Vietnã, que foram os caminhos passados que a China utilizou para transferir parte da sua produção para esses países e seguir vendendo para os Estados Unidos. Pois é, tudo isso foi anunciado agora, ou seja, esse aumento da taxa para a China, que de 104% subiu para 125%, 125%, hein? Também essa suspensão, né, de tarifas recíprocas por 90 dias, à exceção da China, e a gente segue acompanhando sempre em tempo real, contando com a sua análise. São dias históricos, muito turbulentos, mas é importante a gente entender tudo isso, até para saber onde que pode resbalar na gente aqui no Brasil. Muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado também, Kelly. Abraço, boa tarde. Boa tarde.